Você provavelmente é um crente hipócrita. Você condena espiritismo e a umbanda por serem seitas que não estão nem aí para a palavra de Deus, mas também faz parte de uma seita que se diz cristã, mas que ignora a Bíblia Sagrada como sendo infalível, inerrante e totalmente inspirada por Deus. Sem falar que muitos de vocês ainda rejeitam a Bíblia como sendo a única regra de fé e prática do cristão, e apelam para livrinhos, revistinhas e até mesmo um outro evangelho para poder justificar as suas falsas doutrinas. Sem falar que alguns dos líderes que você segue faz um enorme desfavor para o cristianismo quando abrem as suas bocas e falam absurdos contrários às escrituras, tais como: a Bíblia deve ser atualizada. Eu não aceito que Jesus tenha transformado água em vinho e não tenha transformado as vidas das pessoas. Deus escolhe boas pessoas em todas as religiões. E você sabe o que é mais triste ainda? São que essas pessoas têm um fã-clube gigantesco. Mesmo falando besteiras, muitas heresias, essas pessoas têm muitos seguidores fiéis, que são na sua maioria pessoas preguiçosas ou gananciosas que buscam as bênçãos de Deus ao invés de buscar o Deus das bênçãos. Paulo escreveu sobre essas pessoas quando disse a Timóteo o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não são poucos os que não suportam a sã doutrina, não. Talvez você que assistiu até aqui seja uma dessas pessoas e já está até pensando em como refutar os meus argumentos, escrevendo textão lá nos comentários. Sabe por que isso? Porque pessoas como essas que Paulo menciona não suportam ser confrontados pela Bíblia, não suportam ouvir a verdade. E assim, ou dirão que a Bíblia foi adulterada, ou tentarão adulterar a Bíblia, tirando os versículos do seu contexto, isolando os versículos e tentando encaixar suas heresias. Talvez o principal argumento usado por pessoas que pensam assim é: não julgueis para não ser julgado. Esse vídeo é um alerta para você. Acorda! Deixa de se cercar desses falsos mestres gananciosos, deixe de se cercar da sua própria cobiça, larga essas coceguinhas que você tem ouvido no seu ouvido, entenda de uma vez por todas que a palavra de Deus não passa a mão no pecado, não. Antes ela confronta o pecado, ela aponta o pecado, ela revela o pecado, ela condena o pecado e nunca minimiza ou relativiza o pecado. Enquanto você não entender essa verdade da palavra de Deus, você continuará vivendo na prática do pecado, buscando líderes e religiões que não ofendam com a pregação da Bíblia e que só pregam um evangelho frouxo, um evangelho tolerante, em que você é livre para viver como você quiser. Paulo chama esse tipo de pregação de fábulas, as historinhas contadas para satisfazer o seu ego ferido e não te machucar com a verdade. Sabe o que o seu pastor deveria fazer? Obedecer a palavra de Deus e seguir o conselho que o apóstolo Paulo deu 2 versículos antes para Timóteo, quando disse: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer ser oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina.